Olá pessoal, eu vou explicar aqui como é feito o processo de fechamento de caixa e tem alguns passos aqui para a gente seguir. Na verdade são um total de 7 passos e eu vou explicar um por vez, ok? Bom, o primeiro passo é fazer o login no sistema com a senha do operador, né? Então, notem que essa parte. Notem que eu entrei aqui com uma senha do caixa 01, isso aqui seria o nome do usuário, tá? Caixa 01 é um exemplo, mas poderia ser Fernando, Bruno e assim por diante. Uma vez que eu entrei com a senha do caixa 01, todas as atividades executadas dentro desta máquina com esta senha vai ficar registrada no fechamento de caixa deste operador. Bom, vamos rever o passo a passo. A primeira parte que eu gostaria de explicar para vocês é como funciona o processo de fundo de caixa. Bom, no sistema, se você vir aqui na guia financeira, você tem a opção fundo de caixa, onde você pode registrar a entrada de um fundo de caixa, ele vai imprimir um comprovante para você assinar e guardar na gaveta. Você pode também, antecipando já aqui o documento, você pode fazer uma sangria, que seria remover um valor do caixa, né? Vamos supor que você tem aí R$ 2.000 em dinheiro no caixa, não é viável ficar com esse valor, então você retira, por exemplo, R$ 1.500, digita aqui e vai ser registrado e vai imprimir um comprovante para a gerência assinar que retirou do seu caixa uma sangria de R$ 1.500. O reforço é para quando você precisa de troco, então você pede lá para o escritório ou para a gerência também uma quantia X aí de troco. E despesa para quando você paga alguma coisa e o dinheiro sai do seu caixa. Então, para isso que serve esses lançamentos, ok? Eu não vou simular o fechamento de caixa lançando esses itens, porque o meu foco aqui é um processo de abertura e fechamento de caixa simples, ok? O que eu aconselho aí para vocês com a questão de fundo de caixa, pessoal? O ideal seria você não usar o fundo de caixa no sistema. O bacana do fundo de caixa é você poder fazer um valor neutro. Um exemplo de um fundo de caixa de R$ 500 seria você pegar aí da gerência um valor fixo de fundo de caixa, põe na gaveta, trabalha, quando for fechar seu caixa, retira o fundo de caixa, devolve para o escritório e faz o seu fechamento de caixa. Isso facilita para o pessoal que está operando caixa aí com dificuldade de fechamento de caixa, é um ponto a menos para vocês se preocuparem. Quando vocês quando vocês tiram o processo de controle de fundo de caixa, você deixa um fundo de caixa fixo, todos os dias seu fundo de caixa é R$ 200, então todos os dias vai ter R$ 200 lá na gaveta e toda vez que você for fechar o seu caixa, você remove os R$ 200, separa e aí sim faz o seu fechamento de caixa. Essa é uma maneira bacana de você controlar o seu fundo de caixa, sem precisar da entrada ou saída dele no sistema. Mas sempre tem alguém que prefere usar no sistema, por isso que eu apresentei aqui a telinha para você dar entrada de fundo de caixa, etc, ok? Bom, vou fechar essa tela que não é o foco. Voltando aqui, então bom, iniciando o movimento de caixa, né? Poderia iniciar com o fundo de caixa, como falamos anteriormente, ou, se o operador preferir, deixa o fundo de caixa à parte e a gente não precisa nem se preocupar com a iniciação. Vamos direto para o processo de vendas, né? No processo de vendas, eu vou simular aqui uma operação onde a gente vai fechar aí 4 mesas, tá? Bom, antes de fechar as mesas,
eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Faz de conta que essa pastinha aqui é a minha gaveta de dinheiro no caixa, tá, pessoal? Ela está vazia, né? E eu vou começar a guardar todos os meus comprovantes nela para me ajudar no fechamento do caixa no final do expediente. Caso tenha alguma divergência no fechamento, esses papéis que eu vou guardar nela, com todas as entradas e saídas do caixa, vão me ajudar a identificar qualquer problema que tenha ocorrido, ok? Então, faz de conta que isso aqui é minha gaveta de dinheiro, essa pasta, e eu vou imprimir essas 4 contas que eu vou receber e vou guardar dentro da minha gaveta para mandar junto com o meu fechamento no final do expediente, ok? Então vamos lá. Imprimir. Isso aqui é um texto que eu coloquei apenas para mostrar para vocês a impressão da pré-conta, né? E aqui tem o valor total que eu vou receber dessa conta, tudo certinho. E aí, guardo na minha gaveta aqui para conferir sempre que necessário. Estou renomeando com o nome da mesa aqui para facilitar para mim se eu precisar visualizar essa conta depois, ok? Bom, estou dando um exemplo aqui de 4 meses, mas poderiam ser 20, 50, 100 meses, não importa. Estaria tudo guardado dentro da minha gaveta, os comprovantes de tudo que eu recebi no dia, ok? Bom, então na minha gaveta eu teria aí de forma manual, né? Ou seja, todos os valores que eu recebi de cada conta. Isso aqui, claro que o sistema imprimiu, está registrado no banco de dados interno do sistema, mas se eu tiver qualquer problema, eu posso pegar essas impressão de todas as contas que eu recebi, separar e somar manualmente, se eu tiver qualquer dúvida. Por isso que é bom guardar esses comprovantes em algumas ocasiões, ok? Esses comprovantes servem também como uma auditoria, né? Quando a gente tem alguma dúvida sobre o processo aí de fechamento de caixa, se a gente acha que está tendo alguma divergência e estamos tendo dificuldade para identificar, esses comprovantes de recebimento de cada conta guardado na gaveta, ele serve para você fazer uma auditoria. Então, assim, vamos supor que na operação do caixa eu recebi 50 meses, eu vou ter 50 contas guardadas lá no meu movimento, para se no momento do fechamento do caixa surgir alguma dúvida, tiver uma sobra ou falta de dinheiro, eu posso pegar todos aqueles documentos, juntar, sentar lá numa mesinha, somar tudo na calculadora e fazer uma auditoria, comparar o que o sistema me mostrou e o que realmente entrou de fato no caixa, né? Existe alguns casos aí onde a impressora, na hora de imprimir uma pré-conta dessa, ela pode enroscar o papel ou acabar o papel e não sair. E aí o operador de caixa fica em dúvida, poxa, e agora? O que fazer, né? Eu aconselho assim, gente. Deu algum problema, não imprimiu? Pega um pedaço de papel, escreve manualmente, mesa tal, valor X, recebido em dinheiro, tanto, guarda lá junto com seus comprovantes. É um comprovante da mesma maneira. Não deixa de guardar nenhum comprovante caso vocês estejam tendo problemas aí com o fechamento de caixa. Quando você tem confiança e não está tendo esse problema, não é necessário guardar esses comprovantes. Mas sempre que vocês estiverem enfrentando dificuldades, estiverem tendo dor de cabeça com fechamento de caixa, é fundamental guardar todos os comprovantes, ok? Bom, vou fechar aqui. Está aqui guardado na minha gaveta os 4 comprovantes. Agora eu vou fechar e receber essas contas, né? Essa eu vou receber em dinheiro. Essa eu vou receber em cartão de crédito. Essa eu vou receber em cartão de débito. Essa aqui eu também. Ah, essa aqui eu vou receber pendente, tá, gente? Eu vou receber o famoso fiado, para dar um exemplo aí de como ficaria no caixa, ok? Bom, para receber essa aqui como pendente,
É o mesmo processo. Entro no F2, as formas de pagamentos estão disponíveis aqui. Eu vou clicar no pendente, cliente, vou selecionar o nome do cliente. Pronto, recebi esse valor aqui como pendente. Também vou guardar na minha gaveta aqui o pendente, né? Então, no caso, a mesa 10, que é a mesma, né, gente? Olha, eu imprimi ela lá, mas é a mesma mesa, só que a diferença é que ela foi para a conta de um cliente, que aí ele vai assinar essa via. Eu vou guardar no meu caixa também, que teve uma venda que foi recebido como nota pendente. Então, essa daqui eu vou excluir, porque não houve essa mesa 10 como dinheiro, e sim como pendente. Está aqui guardado na minha gaveta também, ok? Bom, vou documentar lá na minha gaveta o meu fechamento de caixa de forma manual. Ou seja, eu sei que entrou isso aqui em dinheiro do recebimento das mesas, esse valor em cartão de crédito, débito, e eu tive esse total de entrada. Tive também uma nota pendente que não entrou aqui, né, porque foi fiado. Ou seja, essa nota pendente ela vai ficar aqui registrada na minha fita, mas não vai entrar no valor total na soma, né? Ela só vai entrar na soma no dia que o cliente vir aqui e me pagar. Aí ela vai cair aqui na minha soma. Por enquanto ela fica somente como um relatório. Então eu estou documentando de forma manual o que realmente vendeu no meu caixa. Ou seja, se eu pegar essas contas aqui e somar essas três contas, eu vou chegar neste valor exato de 115,50. Ou seja, é a maneira que eu uso para fazer um fechamento de caixa manual, caso seja necessário. Se tivesse despesas, se eu estivesse fazendo um fechamento de caixa com despesas, eu poderia abrir mais um documento aqui registrando todas as despesas para a gente confrontar o caixa no final, né? Qualquer valor que eu esqueci de guardar aqui na gaveta, meu fechamento de caixa manual não vai bater. Uma maneira bacana de saber se o erro é do operador é você guardar todos esses documentos, né? E se você tiver qualquer diferença no caixa, você soma os documentos de forma manual, soma os valores que o caixa está te entregando de forma manual também e confronta. E aí, se tiver dando diferença, você tem certeza absoluta que tem um erro operacional, né? Porque você está fazendo uma consulta de forma manual. Pegou os documentos e pegou o total que ele te entregou em espécie, comparou e viu que tem uma diferença. Aí é certeza absoluta que foi erro operacional, ou ele colocou um dinheiro na gaveta e não guardou um documento, ou ao contrário, ele guardou um documento que entrou na gaveta, o dinheiro entrou, mas ele não deu baixa em alguma outra informação. Resumindo, sempre que não casar os dois lados, vai dar diferença no caixa. Seja falta ou seja sobra, vai sempre faltar no caixa, vai dar diferença no caixa. E a melhor maneira para você identificar qualquer diferença no caixa, para não ficar com dúvida se é um erro do sistema, é você fazendo essa auditoria, você guardando os cupons todos de entrada, saída, pagamentos, reforço, fundo de caixa, guarda tudo. Depois imprimiu a fita do caixa, deu problema? Fala, vou deixar a fita do caixa de lado e vou fazer um fechamento manual. Soma todas as notinhas que tem no caixa e vê se bate com o que a pessoa te entregou. Bom, vou salvar e agora eu vou fazer o fechamento de caixa para a gente ver como é que vai sair. Relatórios, movimento e fechamento. Bom, aqui eu tenho que filtrar pelo nome do operador, né? Caixa 1. Então seleciono caixa 1, clico em processar e ele vai me dar os valores somente do caixa 1. Clico em imprimir. No caso, aqui eu não vou usar uma impressora, mas vocês aí podem clicar em sim. Vou selecionar sim para esses dois processos e aqui eu tenho a fita de fechamento do caixa. Bom, vamos confrontar essa fita com aquela informação que eu tenho, que é a informação manual. Aqui no meu fechamento manual, eu sei que eu tenho na gaveta este valor e eu sei que eu tive uma nota pendente deste valor. No sistema bate certinho, pessoal, olha.
ele identificou que entrou de débito, de crédito, de dinheiro. Poderia estar diferente aqui no sistema. Eu poderia ter uma situação onde eu errei, era dinheiro e eu registrei como crédito, mas aí eu queria importar para mim seria o valor total, né? Total geral 115 e batendo desde, mesmo que estivesse trocado aqui, no dinheiro estivesse 3,85 e no débito estivesse 53,90, o mais importante é ter certeza de que o valor total bate. Porque é comum no segmento de gastronomia, principalmente próximos do dia 20 ou do dia 5, a gente tem um movimento alto no restaurante ou no estabelecimento comercial, qualquer que seja, e o operador, às vezes, por conta desse movimento alto, ele inverter, né? O cliente pagou com dinheiro, ele recebeu como débito, aí tem uma fila grande, até ele reabrir a mesa e fechar da forma correta, pode prejudicar aí o atendimento ao cliente. Então, muitas vezes acontece esses erros aí com os operadores, tá, pessoal? Porque dias de movimento forte é mais difícil dar tudo certinho. Claro que depende da experiência de cada um, mas de vez em quando ocorre uma divergência aqui mesmo. Eles erram nos valores, mas o mais importante mesmo é bater o valor total, que aí prova que ele errou numa função de débito e crédito ou dinheiro, mas o valor total ele não errou, ele não deu troco errado, ele não deixou de receber nada, ele só trocou a forma de pagamento. Bom, voltando aqui para a fita de fechamento, aqui também mostra, ó, não está neste valor de 115, não entrou a nota pendente. Bom, pessoal, aqui representa os outros valores, ó, prejuízo. Este valor ele não está aqui, né? Ele está apenas como outros totais, ou seja, outros exemplos de entrada. Bom, se tivesse comissão de garçom iria aparecer aqui também. Total dos produtos vendidos. Isso aqui é algo que fica muito duvidoso, tá? Porque olha só, total dos produtos vendidos, a gente tem um valor aí de R$ 145. Mas lá em cima, no fechamento, ele mostra que o total que entrou no caixa, ó, foi 115. Então, assim, muitas vezes o pessoal fala assim, olha, não bate, né? O total que entrou no caixa foi 115 e a soma total dos produtos vendidos 145. Então, isso confunde um pouco o processo do fechamento, porque o pessoal gostaria que esses valores batessem, mas não tem como bater, porque aqui é o que entrou no caixa. Aqui é a soma dos produtos vendidos e nem sempre eles têm que bater. Por exemplo, essa conta é um exemplo básico disto, né? Olha só, 115 com 44 vai dar o valor de 159,50. Então, esse valor de nota pendente saiu o produto, deu baixa no seu estoque, registrou aqui na soma total de preço dos produtos vendidos, mas o dinheiro não está na gaveta ainda, só vai entrar na gaveta no dia que o cliente vir aqui na casa e pagar. Então já é um exemplo bem básico dessa diferença de valor, né? Olha só, 159,50 somando este 115 com os 44. E aí que entra mais uma dúvida do pessoal, né? Que a conta de novo não bate, olha só. 44 de nota pendente com 115 que entrou no caixa, 159 total dos produtos vendidos, 145. De novo a gente cai na situação, poxa, mesmo eu colocando a nota pendente não bate com o total vendido. Olha, pessoal, porque ainda tem mais um detalhe aqui, ó. Essa taxa de serviço foi cobrada, o cliente pagou, tá na gaveta, mas não faz parte dos produtos vendidos, ok? Então, por isso que o valor ainda assim precisa de um cálculo para bater. Então, assim, se eu pegar o valor total, né, que é o que entrou no caixa, mais os 44, que deu 159,50, e subtrair a taxa de serviço, vai dar exatamente os produtos vendidos, que é R$ 145. Então, assim, não adianta vocês quererem que o 145, que é a representação aqui de todos os produtos vendidos, batam com o valor de entrada, porque não tem relação eles, tá? Vocês só vão conseguir entender isso se vocês realmente subtrair os 10% que está aqui, não está aqui.
adicionar o pendente que está aqui e não está aqui, tá, pessoal? Então, relembrando mais uma vez, não queiram comparar o valor total de produtos vendidos com o valor total de entrada no caixa, porque eles são completamente diferentes, ok? Bom, vamos continuar aí com a fita de fechamento. Total de produtos vendidos, nós já vimos, já identificamos o motivo dessa diferença. Aqui eu tenho produtos cancelados, que é muito importante também, mas ele só sai como relatório, não tem relação também com o fechamento de caixa. Entradas no total, essa informação é bacana, porque se eu tiver aqui fundo de caixa, se eu tiver reforço, qualquer tipo de entrada que eu tiver, ela será registrada aqui. Nesse exemplo de fechamento eu não tenho, mas se eu tivesse, estaria aqui a entrada. E aí esse valor seria maior. Se o fundo de caixa estivesse junto, ele estaria mostrando aqui no total geral. Aqui as saídas, e aí nós teríamos uma conta básica, que é o total geral de entradas, menos o total geral de saídas e o resumo geral. Saldo em dinheiro apenas porque o valor em dinheiro é diferente quando você tem os recebimentos em cartão. Então entrou em dinheiro R$ 53,90 e em cartão entrou este valor. E aqui diz que em dinheiro tem que ter R$ 53,90, idêntico ao que você realmente registrou que entrou no sistema. Em dinheiro R$ 53,90, saldo em dinheiro R$ 53,90. Porém o valor geral, o resumo geral, contabilizando todas as entradas menos todas as saídas, o resumo geral do caixa é esse aqui. Então esse é o seu fechamento de caixa geral. Não é o total de vendas, esse é o fechamento de caixa geral. O total da venda do dia é este aqui. Isso aqui é o que foi vendido no dia, porém o caixa ele tem muitas variáveis, mas contabilizando fundo de caixa, tudo que entrou e saiu, se estivesse registrado de forma correta, o que teria que ser entregue aí para o pessoal do escritório seria isso aqui, ó, total geral, R$ 115,50. Ok? Então, se esse valor aqui não estiver batendo, o total, o resumo geral não estiver batendo com o que o operador estiver entregando para vocês, façam uma auditoria, peguem o total que foi registrado de forma manual, registrado não, que foi guardado na gaveta, documento físico, vocês guardaram lá na gaveta tudo, soma tudo, coloca numa folha do lado, pega tudo que ele te mandou, soma e confronta. Aí vocês vão achar exatamente qualquer diferença e qualquer dúvida que vocês tiverem no sistema. Bom, eu vou montar mais um exemplo aqui com 4 caixas. Não vou gravar no vídeo porque senão fica muito cansativo o vídeo para visualizar. Aí eu vou montar aqui com as 4 fitas de fechamento para dar uma explicação de múltiplos caixas, ok? Bom, enquanto eu for montando esse vídeo, só lembrando para vocês, eu vou trocar de usuário, tá, gente? Eu vou entrar aqui em utilitários, faz de conta que eu estou em outra máquina, entrei lá e vai estar lá, vai estar todos os dados que eu registrar a partir de agora, vai estar registrado no caixa 2, porque essas operações que eu vou fazer vai ser do caixa 2, e assim por diante, ok?